vocês vão ver que, na realidade, o 42 e o 43 é um salmo só. E eu não sei exatamente por que dividiram. Sei que a Bíblia adquiriu capítulos, e obviamente os salmos foram divididos também, por ocasião da imprensa. Antes ela era toda manuscrita. Era uma coisa, devia ser uma coisa difícil, por exemplo, a gente ler que Jesus, na cidade de Cafarnaum, abriu o rolo do profeta Isaías e localizou o texto que falava a respeito dele mesmo, que é aquele texto, o Espírito de Deus está sobre mim, pelo que me ungiu, e assim por diante. Localizar aquilo deveria ser uma coisa muito difícil, porque estava todo enrolado. Até achar o local certo, e levando em conta que não havia divisão nem de capítulo, nem de versículo, que no fundo, se vocês prestarem atenção, o capítulo é como o nome de uma rua, e o versículo é como o número da casa. Você dá um endereço e chega lá fácil. Então, até a época da Reforma Protestante era complicado. Eu fico admirado como os reformadores citavam textos, como diz o apóstolo Paulo, assim, assim, e às vezes colocavam de cor. Provavelmente sabiam de cor. Mas quando foi a imprensa, a Bíblia foi impressa pela primeira vez, houve necessidade de dividir em capítulos, tanto por razões gráficas, quanto por razões depois da pessoa estudar, porque ficava mais fácil de se localizar alguma coisa. E há 250, 300 anos atrás, um gráfico teve a ideia de dividir em versículos. Então, a nossa divisão em versículos não foi feita exatamente por um teólogo, tanto é que nós temos alguns versículos que eles não terminam nele, eles terminam no outro. Quando você vai fazer uma leitura responsiva, às vezes o versículo, e em amor, o pessoal diz, nos predestinou para ele. Está cortado no lugar errado. Devia estar tudo junto. Mas, voltando ao Salmo 42 e 43, eu não sei por que ele foi separado, mas nós vamos ver que os dois tratam do mesmo assunto. Como suspira a coça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento, dia e noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os ligava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Vamos ler o versículo 5 todos juntos. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembre-me, portanto, de ti nas terras do Jordão e no Monte Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas, das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus, onde está? Vamos ler o 11 juntos. Porque estás abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Faze-me justiça, ó Deus, e pleitei a minha causa contra a nação contenciosa. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas?
Porque hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos. Envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Todos juntos os 5. Porque estás abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Meus irmãos, se há uma coisa nos dias de hoje que tem chamado a atenção de quem trabalha com pessoas, como por exemplo o pastor, é exatamente o problema da alma. E eu explico por quê. A quantidade de remédios que eu tenho visto que se toma para dormir, para se tranquilizar, para acalmar, uma coisa impressionante. Eu visitei esses dias aqui em São Paulo um amigo, pastor, que ficou com um nível muito alto de síndrome do pânico, a ponto de não conseguir andar na calçada. Segundo ele, parece que a casa ia cair sobre ele, ou um carro vinha bater nele, e ele ficava desesperado. Depois de um tratamento muito forte com neurologistas, psiquiatras, hoje ele voltou a dar aula, voltou a pregar na igreja, mas muitas coisas ele não consegue fazer ainda. Eu não sei se você já notou isso, que cada vez mais que a gente fala com alguém, uma pessoa está dizendo, poxa, eu estou estressado, eu estou com isso, com aquilo. E geralmente o que se vende de remédios, no mínimo maracujina. O pessoal anda tomando aí adoidado. Para não dizer outras coisas, que aí entra os benzodiazepínicos como Valium, Eutones, clonazepam, diazepam, fluoxetina e outros remédios cada vez mais fortes. É muito complicado viver nos dias de hoje sem esse tipo de auxílio. Do mesmo modo que uma pessoa muitas vezes precisa de uma muleta, quando a perna já vacila, muitas vezes a pessoa precisa também desse tipo de remédios como uma espécie de muleta. Às vezes ele deita e o sono não chega. E aí, no mínimo, o médico receita para ele um Zolpidem ou coisa assim, que ele possa ter pelo menos um sono químico. E acorda no dia seguinte já assustado, preocupado. Meus irmãos, eu sou pastor numa igreja, numa cidade com menos de 300 mil habitantes. E já encontro isso lá. Calculo São Paulo. Quando eu saí aqui de São Paulo, já via esse tipo de traço. Só que, naquele tempo, o pessoal disfarçava mais, porque não era muito bonito você dizer que estava tomando remédio tarja preta. Mas hoje em dia a coisa tornou-se tão popular que é muito comum a gente encontrar esse tipo de coisa. São os problemas da alma. Mas como controlar a alma através de remédios? Bem, irmãos, primeiro deixa eu fazer um parêntese aqui. Atualmente, principalmente os evolucionistas, estão partindo da ideia que a alma é uma coisa que nós inventamos, que não existe alma. Que o que acontece é que nosso cérebro é muito poderoso e, como ele é muito poderoso, ele é capaz de fazer tudo aquilo que nós imaginamos ser feito pela alma. Bem, é
é meio complicado examinar isso por um motivo muito simples. Nós somos capazes de fazer 3 tipos de reação. Nós somos capazes de nos lembrar, que significa que nós lembramos a nós mesmos. É como se nós saíssemos de nós e virássemos para nós e disséssemos: não esqueça de fazer isso. Talvez você nunca tenha dito isso, não esqueça de fazer isso. Mas eu aposto com você, que você já deve ter dito: eu não posso esquecer de fazer aquilo, eu não posso esquecer de pagar aquela conta. É verdade? Como é que a pessoa sai de si e volta para si, se não tivesse alguma coisa diferente do cérebro para avisar o cérebro? Ou será que nosso cérebro está tão dividido, tão esquizofrênico, que ele fala consigo próprio? Porque as doenças que dividem o cérebro são as doenças que vão para o lado da esquizofrenia. A segunda coisa é que nós não apenas falamos conosco, mas como muitas vezes nós criamos determinado tipo de gatilho para nos lembrar de nos lembrar daquilo. Por exemplo, quando estou cumprimentando o pessoal na porta, é claro, sem agenda, sem nada na mão, e chega alguém: pastor, eu vou, na quarta-feira então, às 10 horas eu vim aqui falar com o senhor. Como é que eu vou me lembrar disso se tem mais umas 200 pessoas para cumprimentar, e eu não sei que horas eu vou sair dali, e saindo dali eu não sei o que eu vou fazer? Geralmente o meu gatilho é esse aqui: eu troco a aliança de um lado para o outro. O problema é que quando tem 2 pessoas que vêm falar coisas semelhantes, aí eu já não tenho outra aliança. E pior ainda, quando eu chego em casa, a irmã olha para mim e diz: você ficou noivo? Aí eu: por que eu troquei a aliança? Ou seja, eu tenho que lembrar de me lembrar, para saber o que é que eu fiz com a aliança. Aí eu tenho que lembrar de 2 coisas: do que significa aliança e do que o compromisso que eu vou ter. Então, geralmente eu já dou um jeito de ficar com um papel e uma caneta, um papel no bolso e uma caneta na mão, porque a pessoa vem me dar algum recado: anota aqui, por favor, senão eu esqueço. Aí você diz: mas isso é males da idade, pastor. O senhor que já passou de meio século de idade tem isso aí. Não, não é, porque eu vejo acontecer em muitos jovens também. Às vezes um adolescente diz: puxa vida, esqueci de fazer o trabalho de matemática. Muitas vezes porque ele não queria fazer o trabalho mesmo, né? Aí entra naquele problema da psiquiatria, que diz que é o lapso freudiano. A pessoa não quer mesmo fazer o trabalho, então acaba esquecendo. Ou então não quer encontrar com a pessoa na rua, encontra com a pessoa na rua, vai cumprimentar e dizer: olá, como vai? Diz: tchau. São coisas que a mente age de uma forma estranha, mas isso só prova que a mente está sujeita a alguma coisa externa. E essa coisa externa, o cristianismo sempre chamou de alma. A terceira coisa que é muito interessante com respeito a isso é que hoje, pelo menos quem é mais novo, já viu como as coisas se processam artificialmente. E daí podem notar que os cientistas copiaram a natureza nas máquinas. Você tem um computador, você compra o computador, e se não tiver nenhum programa instalado nele, o computador não serve para nada. Mas quando você põe um programa nele, ele pode fazer 1000 coisas. Ou seja, tem a máquina, que geralmente é chamada de hardware, e tem o programa, que geralmente é chamado de software. A analogia conosco é simples: o cérebro é o hardware. O sujeito está morto, ele tem cérebro, está se decompondo, mas ele tem cérebro.
Mas se não tiver aquele programa rodando lá dentro, que é chamado alma, então a alma se expressa através do cérebro. Se o cérebro estiver com um problema, a alma não consegue se expressar direito. Vamos supor que o cérebro está com um problema em alguma parte, que não vem o caso aqui a gente falar de todas, mas o cérebro está com um problema em alguma parte que a pessoa fica constantemente se lembrando daquilo que não deve, por mais que a alma diz, fica quieta e vai dormir. Por mais que você diga, isso não tem jeito de resolver hoje. Não adianta você se pré-ocupar dessa coisa. Não tem jeito de você fazer, você se ocupa das coisas. Quando você se pré-ocupa, a única coisa que você vai ter é uma preocupação. Com preocupação não se resolve. Quando chegar na hora você resolve. Mas às vezes você fica tão preocupado com aquilo, que não é, por mais que sua alma diga, vá dormir, você não consegue. Eu lembro quando era criança, quando a igreja fazia acampamento, era um negócio impressionante. Eu passava a noite preocupado com o que ia acontecer de manhã, às vezes quase não dormia. Quando ia dormir era muito de madrugada, mas muito de madrugada mesmo, aí acordava na hora do acampamento e entrava no ônibus, em vez de me divertir com os amigos que estavam curtindo a viagem, já estavam morrendo de sono. Mas tinha jeito de resolver isso? Não. Assim também é o profissional diante de uma coisa, de um negócio importante que ele vai fechar no dia seguinte. Assim é a mãe que não consegue dormir enquanto o filho não chega. Enquanto ela não escuta o barulho do filho chegando. Tem algumas mães que já me contaram que basta escutar o barulho do filho na porta que elas já apagam e dormem o resto da noite. Aquilo é como um calmante. É verdade, irmãos. Eu não estou falando nenhuma coisa que não seja verdade. Ou você tem alguma experiência diferente disso? Mas por que a alma não consegue dominar o cérebro? Primeiro, irmãos, que o nosso cérebro está sujeito ao pecado. Nossa alma também. Mas nossa alma consegue se elevar, especialmente se ela for redimida e ela tiver debaixo do domínio do Espírito Santo, ela consegue se elevar. E aí cumpre-se o que Jesus falou. O Espírito, na verdade, está pronto. O Espírito ali tem a mesma função de alma, embora muita gente ache que o corpo se divide em corpo, alma e espírito. É um problema muito sério quando você faz isso, porque você cria departamentos demais e a coisa não bate, não funciona bem quando você soma as parcelas. É como a conta de somar com uma parcela a mais. Pois bem, o espírito na verdade está pronto, a alma na verdade está pronta, mas a carne é fraca. A alma diz, não pensa nessa bobagem. Mas de repente você começa a lembrar daquilo. Você começa a pensar naquilo. E aquilo volta. E aquilo vai. E você vira para a cama. Aí, o que adianta você ficar pensando desse jeito, rapaz? Vai dormir, fica quieto. Aí você vira para o outro lado. Começa a pensar de novo. Irmãos, isso é uma coisa corriqueira. Não é só na minha vida, não. Isso é na vida de todo mundo. E eu sei que é na vida de todo mundo devido à quantidade de pessoas que eu aconselho. Agora, repare que nesse salmo, Davi está questionando a sua alma e ele faz isso 3 vezes. E o questionamento nós lemos juntos. Todos os 3 versículos são iguais. Por que estás abatido, a minha alma? A alma dele estava abatida. Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, o meu auxílio e Deus meu. Agora,
nesse salmo, as 3 coisas que fazia Davi repetir isso para a alma são muito curiosas. Eu não creio, sinceramente, irmãos, desculpem, deixa eu me movimentar um pouquinho aqui na frente, porque eu estou percebendo que tem gente que já está cochilando aqui, então se eu andar para um lado e para o outro, talvez eu acorde. Ai. Pois bem, a primeira coisa que nós temos que lembrar é que Davi, quando escreveu a maioria de seus salmos, já era um homem velho. São poucos os salmos de Davi que foram escritos na sua juventude. A maioria deles está marcado. Por exemplo, Salmo de número 3, se não me engano, quando fugia de Absalão, seu filho. Salmo 57, quando ele estava na caverna. Era na época que ele estava ainda guerreando com Saul. Ou salmos como 23, o Senhor meu pastor, nada me faltará. Dá uma sensação de saudade. É como se Davi estivesse se lembrando de quando ele era adolescente, que cuidava das ovelhas de seu pai. E do mesmo jeito que ele cuidava das ovelhas, ele sentia que Deus cuidava dele também. Então é um salmo que tem um cheiro de saudade. Salmo 27, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Ainda que um exército se acampe contra mim. Veja, ele está falando em um modo verbal que indica a possibilidade de um exército se acampar, mas é um modo que indica também uma coisa que ele já vivenciou. E ele sabia muito bem o que significava sitiar uma cidade. Ele sitiou muitas cidades. São salmos da maturidade de Davi. Salmo 139, quando ele fala a respeito da onisciência de Deus, depois fala da onipotência, da onipresença de Deus, aí ele termina pedindo a Deus que examine o seu coração, que sonde o seu coração. É claro, irmãos, isso você não vai imaginar que um adolescente escreveria um negócio desse. Muito provavelmente Davi tenha escrito isso quando já velho. Por exemplo, o Salmo 51 é datado, é quando ele pecou possuindo Batseba. Esse salmo aqui é um salmo que não tem data, mas é um salmo que nós encontramos algumas pistas da época em que ele foi escrito. Ele está questionando a sua alma, portanto, indica uma pessoa adulta com uma certa experiência. Mas o mais interessante é que logo no começo dá a impressão que ele já está bem velho. Veja, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Meus irmãos, eu digo a vocês que como pastor, eu nunca encontrei ninguém querendo morrer. Nunca. E Davi aqui está dizendo que ele está triste porque ele está com vontade de ir logo e se ver perante a face de Deus. E ele chega a dizer no versículo 3, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus, onde está? Ou seja, Davi estava triste aqui por uma razão simples. Ele já não aguentava mais viver. Vamos ver um pouquinho do final da vida de Davi. Davi já era velho, não vou citar o texto aqui, que eu não lembro do endereço, mas você consegue ver isso facilmente nos livros de histórias. Eu acho que Samuel não, mas Reis e Crônicas talvez se encontre isso. Davi era já velho e não conseguia esquentar seus pés. Então alguém disse, vamos arranjar uma moça que durma junto com o rei e que lhe aqueça os pés. Fizeram não vou dizer um concurso de beleza, mas saíram procurando mulher bonita no reino inteiro.
E procuraram de norte a sul do reino e encontraram uma mulher chamada Abisag. Abisag era jovem, formosa, virgem, e o texto diz: e deitava-se com Davi para aquecer-lhe os pés, e ainda assim não aquecia. E Davi não a possuiu. O texto termina dizendo isso: e Davi não a possuiu. Por que tem um texto esquisito como esse, assim, no meio do nada? Você está lendo o livro, de repente tem essa história de Abisag. Logo em seguida vai contar da sedição de Adonias. Adonias era filho de Davi, mas não era o filho que Davi queria que fosse rei. Só que Adonias, vendo que o pai estava deitado, de cama, já não conseguia ser atraído nem por uma jovem bonita, o que Adonias faz? Junta algumas pessoas que tinham algum descontentamento com Davi e dá um jeito de proclamar-se rei. O profeta Natã e Batseba vão falar com Davi. Rei, o senhor não falou que era Salomão que seria seu sucessor? Por que Adonias agora está dizendo que ele é o rei? O texto diz que Davi sentou-se na cama, dá até a impressão de que ele ficou ajoelhado na cama. Não se tem muita certeza pelo texto em si se ele chegou a sair da cama, mas ele colocou-se numa posição de comando, chamou seu general e disse: olha, pega minha mula. Ele tinha um animal favorito dele, montem Salomão nela, leve até a fonte e tal, unjam Salomão rei e saiam de lá com o exército gritando: viva o rei Salomão. Chamou outro general, vá atrás de Adonias e manda ele ficar calado. Ou seja, Davi, que não tinha interesse pessoal sequer na moça mais formosa do reino, quando ele via as coisas de Deus, sendo que era o reino de Israel, ele era o rei do povo de Deus, quando ele via as coisas de Deus sendo, por assim dizer, malversadas, ele se levantava e agia. Mas já estavam numa condição de não esquentar os pés, ou seja, talvez já tivesse diabetes. Quem sabe já precisasse amputar os pés, uma vez que ele nem sequer saiu da cama, não encontrava posição confortável na cama, ou sentado, ou ajoelhado, ninguém sabe, ou de pernas cruzadas. O texto não é claro, mas ele tinha um problema circulatório. Aí você entende que muito provavelmente ele tem escrito esse salmo nessa época, quando ele diz: quando irei e me verei perante a face de Deus. Eu disse que eu nunca vi ninguém querendo morrer, mas eu já vi pessoas em situação extrema, me dizer: pastor, se Deus me levasse hoje seria tão bom. Eu não era pastor ainda da Vila Gerte, eu estava pastoreando outra igreja. Aliás, estava no seminário ainda. A Gláucia, minha filha mais velha, ficou doente. Teve um quadro de hepatite muito violento. E criança, quando tem hepatite no grau que ela teve, evolui para o que os pediatras chamam de hepatite fulminante. Ficou completamente inchada. A água saía pelos poros. Tão inchada que ela não conseguia fechar as perninhas. Tinha 5 anos na época. E uma noite, visitando na infectologia do Hospital São Paulo, onde eles tentaram fazer um tratamento com ela, tentaram e conseguiram. Colocavam sangue, naquele tempo, graças a Deus, nem sabia se que era AIDS. Colocavam sangue por um aparelho que foi colocado aqui, nessa artéria, e tirava pelo braço. Então ela trocava o sangue, fez isso quase 10 vezes. E à medida que ia tirando o sangue ruim, que estava infeccionando o fígado ia sendo limpado. Mas isso tudo, ela ficou boa, depois fez biópsia, hoje está uma moça inteligentíssima. Mas
O que eu quero chamar a atenção para o detalhe é que a Gláucia, com 5 anos de idade, no hospital, eu fui visitá-la uma noite, saindo. Eu fui com a mãe dela, né, mas eu só podia entrar um de cada vez na infectologia. A Gláucia, com 5 anos, percebeu que eu estava presente, olhou para cima e disse: pai, é hoje a noite que Jesus vem me buscar? Com 5 anos. Eu falei: não sei, Gláucia, pode ser. Eu gostaria de ir logo, eu estou muito cansado. Isso faz 30 anos que aconteceu. Lembro daquela noite como se fosse hoje. E sei exatamente o que significa a pessoa sofrer ao ponto de querer morrer. E era a primeira coisa que levava a Davi a repreender a sua alma. Minha alma, por que você está abatida? Por que você se perturba dentro de mim? Espera em Deus. O momento certo de morrer, minha alma, de estar com Deus, é Deus quem sabe. Ele vai chamar você. Mas é no momento certo. Repare, irmãos, que Davi está repreendendo sua alma. O segundo motivo pelo qual ele repreende a sua alma é que às vezes ele se sente como se estivesse longe de Deus. Veja o versículo de número 9. Digo a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que hei de andar lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus, onde está? Meus irmãos, aqui é outro motivo. Agora liguei. Você é certamente filho do Senhor e sabe que ao morrer você vai para perto de Deus. E como filho do Senhor, você tem um direito, como eu espero ter deixado claro ontem à noite, que quando você troca por qualquer coisa desse mundo, você abdica do seu direito de primogenitura. E não adianta depois tentar voltar atrás. Você já fez uma besteira enorme, você já perdeu uma bênção especial, como Esaú tinha perdido a dele. Pois bem, quantas vezes você na escola não escuta seus colegas de escola dizer: você é crente? Por que você está passando por isso? Como é que você vai ficar reprovado? Quantas vezes você não escuta no serviço? Ué, problema, bater um carro? Não vai fechar a cota de vendas? Você não é crente? Teu Deus não te ajuda? É isso aí que Davi está dizendo. Os meus adversários vivem falando contra mim. E o teu Deus, onde é que está? Porque para o mundo, Deus nos livra dos problemas. Nós não. Nós sabemos que Deus nos livra nos problemas. E se o problema for a causa de nos levar perante Ele, nós agradecemos a Ele de coração. Porque não existe melhor lugar para estar do que diante da presença dEle. Irmãos, hoje em dia vendem um evangelho muito barato. Um evangelho que diz: se você tiver Jesus, você não vai ter mais problema na vida. Isso não é verdade. Se isso fosse verdade, o próprio Filho de Deus não era crente então, porque quem era um homem de dores e sabia o que era sofrer. Sabia o que era padecer. Me diga algum apóstolo do Senhor Jesus que não teve problemas. Me diga algum que não foi perseguido. Me diga algum que não foi aflito. Então, nenhum deles era crente? Não. De jeito nenhum. Até que hora mesmo? 10h30.
Pois bem, essa é a segunda parte que Davi está analisando. Quando me questionam, onde é que está o teu Deus? Por que você está passando por isso? Aí ele repreende a sua alma. Minha alma, por que você está abatida? Por que você se perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Na terceira parte do Salmo, Davi está angustiado com a situação de uma coisa que ele chama nação contenciosa. Muito provavelmente fossem os filisteus, que viviam perturbando, tirando o sossego de Israel nos dias de Davi. O problema, irmãos, é que hoje em dia nós não temos exatamente um grupo de filisteus que a gente possa se queixar. Mas nós temos um mundo inteiro que vive tirando o nosso sono. Quem de nós não fica chateado quando vê 11 juízes diante de uma coisa certa e desonesta, às vezes puxar a justiça de um lado para agradar quem lhe chamou para ser juiz? Estamos nesse suspense. Nós vamos, dessa quarta-feira, nós vamos ver o que vai dar. Se realmente quem roubou vai para a cadeia ou não. Meus irmãos, e não é só isso. Até quando a pessoa que vive bem, paga seus impostos, trabalha, vai ser tratado de uma forma pior do que um bandido? Até quando vão duvidar da sua palavra, da nossa palavra? E vão dar todo o crédito a um bandido ao ponto de que o juiz já começa advertindo: você pode mentir. Mas se for uma testemunha, um cidadão de bem, mesmo que corra perigo no seu testemunho, você não pode mentir. E eu estou falando apenas da área da justiça. Se eu falar da área de como se fazem as leis, do legislativo, meus irmãos, a coisa é pior, é um lavando a mão do outro. Eu faço isso, eu assino isso aqui, se você me ajudar aquilo lá. E o executivo fica atrás? Agora, se você vê isso na nação de um modo geral, você vê isso também nos habitantes dessa mesma nação, mas que não temem a Deus. Uma pessoa que é temente a Deus não desfeita seu vizinho, mas muitas vezes o seu vizinho desfeita você, não é verdade? Às vezes de madrugada você está dormindo tranquilo e passa um filhote de Satanás, um diabinho com um carro ligado a todo vapor, pum, 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 que a janela treme. O que é isso? Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, por essa razão também Davi ficava angustiado, sua alma se revoltava a tal ponto, e dizia, a esperança dele fica clara quando você vê o versículo 3, do Salmo 43. Envia a tua luz e a tua verdade, para que me guie e me leve ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Aí ele para. Minha alma, por que você está abatida? Por que se perturba dentro de mim? Espera em Deus. Nos 3 casos, Davi está repreendendo sua alma e mandando que ela espere em Deus. Porém, irmãos, abra sua Bíblia no Salmo de número 131. Salmo 131. Veja que coisa interessante. Acontece novamente, a alma novamente é questionada.
Reparem a força desse salmo, também de Davi. E, ao que tudo indica, um dos salmos da sua velhice. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não anda à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora para sempre. Irmãos, quando nós lemos como uma criança desmamada, geralmente desmamado dá-nos a ideia de uma criança de seus 6 meses, 1 ano. As mães, hoje em dia, no máximo, amamentam durante 1 ano. O Davi Sestava que mamou até os 5 anos de idade, né? Mas as crianças geralmente são amamentadas só o 1º ano. Pois bem, mas a palavra não indica isso. A palavra indica a criança que acabou de mamar. Quando a mãe pega uma criança que acabou de mamar, coloca no braço, bate nas costinhas dela para ela rotar e depois ela se aquieta, a criança se solta completamente, ela se abandona nos braços da mãe. Quando eu cheguei a São Paulo, eu fui morar na Vila Romana. Isso é 78 para 79. Nós frequentávamos a Igreja Unida. Eu já tinha 2 filhas. O pastor da Igreja Unida, na época, foi o mesmo que me casou. E foi o mesmo que chegou para mim e disse: olha, você não pode continuar trabalhando com isso não, você é chamado por Deus, vá para o seminário. Foi que me convenceu a ir para o seminário. Eu era o Nicodemo Zeller. Mas o que eu me lembro, eu estou lembrando dessas coisas para contar uma coisa que ilustra esse abandono da criança. Às vezes, voltando da Igreja Unida, nós pegávamos o ônibus Vila Romana e descíamos atrás da nossa casa, uns 4 quarteirões atrás da nossa casa. E quando fecha o tempo em São Paulo para aquelas tempestades de raio, é uma coisa impressionante. Eu me lembro que a chuva era tão forte que a água descia numa rua inclinada, que batia no meio da canela. O trovão e os relâmpagos faziam barulho nos prédios ao redor, que domingo, meio-dia, praticamente vazio, tudo vazio ali, saindo do ônibus, caminhando para casa, a gente ficava com medo. A Zilmar segurando um guarda-chuva com a Flávia coberta, segurada no braço, e eu com a Gláucia no outro ombro, deitada, e tentando o máximo equilibrar outro guarda-chuva. E apesar dos trovões e da tempestade, da água que corria, que batia no meio da canela, que assustava a nós adultos, as 2 estavam dormindo, abandonadas, como se não tivesse acontecendo absolutamente nada, porque elas estavam nos braços do pai e da mãe. É assim que ele diz que a alma dele deve ficar. Eu não estou procurando coisas grandes, eu não estou procurando coisas grandiosas demais para mim, mas como uma criança que acabou de mamar. A criança que acabou de mamar, eu fiz calar e sossegar a minha alma. Mas eu quero chamar a sua atenção para esse detalhe. A criança que acabou de mamar e que, portanto, não tem discernimento ainda, ela naturalmente se entrega, se abandona. Mas nós que já temos um pouco de juízo e de preocupações na vida, dificilmente nós conseguimos fazer isso. Dificilmente nós conseguimos nos abandonar, nos entregar nas mãos de Deus. No caso, a Zilmar treinava as meninas para tomar mamadeira depois que o culto acabasse. Então a fome das 2 chegava quando estavam no ônibus. A Gláucia comia alguns biscoitos, uma coisa assim, e a Flávia mamava.
Quando a gente descia do ônibus, elas estavam dormindo. E mesmo que não estivesse chovendo, elas iam dormindo em nossos ombros até em casa. Mas nós que somos grandes temos que fazer como Davi. Versículo 2. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como é que você faz calar e sossegar a minha alma? No primeiro salmo eu já mostrei que Davi estava brigando com sua alma, estava repreendendo a sua alma. Minha alma, por que você está abatida? Por que você está desassossegada? Isso todos nós fazemos. Quando o sono não vem, para você jovem que ainda não conseguiu uma namorada, pode ter certeza que quando for véspera do dia de encontrar com ela, vai ser difícil de dormir, porque você não vai ver a hora de encontrar com ela. Pelo menos no meu tempo era assim, não sei se hoje já mudou, os jovens de hoje estão diferentes, mas no meu tempo era difícil de aguardar o dia de encontrar com a namorada. E às vezes a gente repreendia a alma. Mas qual é o segredo de fazer a alma ficar calada? Bem, usando os processos normais, você pode ir ao médico e ele vai te receitar ou um calmante, um sonífero. Tem uma coleção deles aí. São os métodos normais. E que eu digo, sinceramente, se sua mente está avariada, se seu cérebro está precisando disso, não deixe de tomar. Em Valadares, a esposa de um pastor, amigo meu, ela tem um problema sério de depressão bipolar. E ela estava na sua fase de euforia, que estava tudo bem. Aí, uma amiga, vamos lá na fulana de tal, uma mulher que ora muito, é uma dessas profetisas, irmã Genesi. Eu não sei por que a doida da mulher foi, especialmente sendo esposa de pastor. Vai lá e a mulher, usando daquela sua experiência, faz com que ela conte tudo que ela tem. A mulher levanta, bota a mão na cabeça dela, falam as línguas esquisitas lá, que de língua não tinha nada, e diz: eu declaro em nome de Jesus que você está curada, pode ir embora jogar fora os remédios. Ela jogou. Ela jogou o frasco de lítio fora. E vocês sabem que quem tem deficiência de lítio no cérebro tem um problema perigosíssimo. A pessoa tem que manter, mesmo que esteja boa, tem que manter se tratando. Porque quando ficar ruim, o corpo tem que ter de reserva. Essa mulher entrou em crise. E o meu colega pastor não sabia mais o que fazer. E vocês já imaginaram um pastor com a esposa completamente amalucada, a tal ponto de sair na rua gritando: vocês têm que receber o sangue de Jesus para ficarem bons. Ela que estava doida. Entrou na Igreja Universal do Reino de Deus, queria falar mais alto do que o pastor, puseram para fora de lá. E ela continuou gritando pela rua fora. Quando a família ficou sabendo disso, dividiu-se a família para pegar essa mulher. Levaram a mulher para o hospital. Quando chegou no hospital, enquanto a irmã preencheu o formulário, ela escapou, fugiu, sumiu-se. Chegaram em casa, ela estava trancada dentro de um quarto. E dentro do quarto ela ficou por uma semana. Foi necessário, depois de uma semana, levar o corpo de bombeiros para quebrar a porta. Dar um banho nela, vesti-la para interná-la. Tudo porque
Uma filha do diabo só pode ser, botou a mão e diz: eu declaro, você está curada. Pode jogar os remédios fora. Se você usa algum tipo de remédio, use. Porque o seu corpo não foi ainda regenerado. Você não tem o corpo que Cristo recebeu quando ressuscitou e que você vai receber um dia. Então nós estamos num corpo sujeito, no mínimo, a gripe. E talvez até um câncer. Tome direitinho seus remédios. Se a sua alma só sossega quando o seu cérebro está tranquilo, faça uso dos seus remédios direitinho. Mas se você não tem nada disso, se você é uma pessoa que está isento desses problemas, a Bíblia só mostra uma saída. E essa saída, irmãos, está em Mateus capítulo 13, versículo 22. Abra lá, por favor. Não é uma saída para curar, é uma saída para prevenir. Mateus capítulo 13 e o versículo 22. Eu vou ler o versículo 22 e explicar do que se trata, porque se eu for ler a parábola inteira, vou passar do tempo. Vamos ver o versículo 22. Jesus está explicando a seus discípulos o que é a parábola do semeador. E ele diz no versículo 22, o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Neste exemplo que o Senhor Jesus dá, ele conta que o mesmo semeador saiu jogando a semente. E para fazer sentido, nós vamos ter que admitir que o semeador era cego, porque ele não sabia onde a semente ia cair. Porque eu não vivi tanto tempo na roça assim, mas eu sei perfeitamente que ninguém joga semente em um local que não foi preparado. Primeiro se ara a terra, depois se faz as covas, depois se coloca a semente dentro da cova. Ou é diferente disso? Que eu saiba, não. Mas esse semeador era tão cego, como nós quando pregamos o Evangelho, nós não sabemos qual é o coração que vai receber o Evangelho. Nós não sabemos qual que vai receber a palavra. Esse semeador era tão cego que ele jogava a semente. A parte que caiu no caminho, as aves do céu comeram e ela nem nasceu. A parte que caiu nas pedras, a pedra esquentou, a semente foi queimada, ela também não nasceu. Mas teve uma parte que caiu entre os espinhos e outra que caiu em boa terra. A que caiu em boa terra deu fruto a 30, 60 e 100 por um. Ou seja, para cada grão semeado, nasceu 30, em outro lugar nasceu 60, em outro lugar nasceu 100. Foi uma produção fantástica. É mais ou menos isso que acontece. Quando a gente semeia um pé de milho, coloca 3 grãozinhos de milho. Nasce pelo menos umas 3, às vezes 4 ou 5 espigas. Com quantos grãos cada espiga? Dizem que dá entre 300 e 400. Então houve uma multiplicação de 3 grãos para 4 espigas de 200, pelo ponto por baixo, vamos dizer que o milho é ruim. Então, de 3 para 800. É uma produção parecida com essa do Evangelho. Entretanto, aqui caiu sobre o espinho, os espinhos cresceram, sufocaram, ela está viva. Só que ela não produz fruto, porque os espinhos são maiores. Não deixam cair sol nela, não deixam ela crescer. Fica abafada. E Jesus diz que isso, ele está usando para ilustrar o que acontece com aquelas pessoas que recebem a palavra de Deus, mas ficam sufocados com os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas. Irmãos, as duas coisas
são, de certa forma, legítimas. Os cuidados do mundo são mais legítimos, porque cuidado do mundo é, por exemplo, um pai ter cuidado de levar o filho para a escola, ter cuidado de vacinar o filho, tomar conta da sua esposa, cuidar da sua casa, cuidar daquilo que Deus lhe deu como renda para que tenha mais. Isso é legítimo, é perfeitamente legítimo. Mas se você colocar isso antes do reino de Deus e da justiça do reino de Deus, vai ter um problema. A fascinação das riquezas é você não se contentar com aquilo que Deus lhe dá. Você querer sempre mais, querer sempre mais, querer sempre mais. Não estou dizendo que você não tenha desejo de progredir na vida, mas não ao custo do reino de Deus e da sua justiça. Porque quando você faz isso, o que acontece? Acontece uma coisa muito simples. Você fica estéril, sem fruto, e você fica com a vida abafada. Essa é a razão porque existem muitos crentes na igreja que têm a vida espiritual desprezível. E o que isso tem a ver com a alma? Tem a ver com a alma porque você se ajoelha toda noite na cama, ao lado da cama, e diz: Senhor, me dá uma vida mais santa. Senhor, me ajuda a vencer esse vício. Senhor, me ajuda a ser uma pessoa mais honesta. Senhor, me ajuda a ser um pai melhor, uma mãe melhor, um filho mais obediente. E não consegue. Por quê? Porque a sua alma está preocupada com outras coisas. Primeiro, Davi repreendeu a sua alma por 3 motivos bem claros. Motivos perfeitamente normais e que acontecem nos dias de hoje. Minha alma, o dia que eu vou morrer, está nas mãos de Deus. Não, como diz o nordestino, não se aveste. Se ainda estou sofrendo, vai chegar o dia que eu vou ser liberto de tudo isso. Minha alma, quando os meus colegas zombam de mim, não se preocupe, porque não interessa a manchete que escrevam de mim aqui. O que é importante é a reportagem completa que está nas mãos de Deus. Deus conhece a minha vida. Aqui eu sou taxado de tudo. Vocês se lembram, eu estava aqui na Vila Geste, quando eu cheguei aqui, o pessoal dizia que eu era petista, por causa da barba. Eu nunca cortei a barba na minha vida. A Zilmar pediu uma vez para que eu cortasse a barba, para que ela conhecesse meu rosto. Acho que ela achou tão feio, não demorou muito tempo, ela pediu para deixar a barba crescer de novo. Mas eu cheguei aqui, todo mundo dizia que eu era petista. Quando eu cheguei usando o manto preto, aí dizia, ecumênico. Tem nada a ver. Não adianta você ter rótulos aqui, irmãos. O que é importante é o que Deus sabe de você lá. Então, minha alma, não se preocupa com isso, deixe que fale. Minha alma, não se preocupe com o que está acontecendo no país. Não se preocupe com o que está acontecendo na sua cidade, no seu vizinho. Tudo isso Deus conhece. E Ele vai te dar um jeito de passar por isso, ou então te levar para perto dele antes que a coisa fique mais feia. Agora, a segunda coisa que eu chamei a atenção é que, se de fato o cérebro, que é aquilo que dá suporte à alma, está meio defeituoso, não deixe de tomar seus remédios. Pelo amor de Deus, não deixe. Porque Deus que cura uma dor de cabeça do tipo assim, é o mesmo Deus que ensinou alguém a compor um remédio químico que você toma e passa a dor de cabeça. É um milagre como outro qualquer. Os milagres não são apenas aquele tipo, Senhor, eu estou com uma dor de cabeça horrível, me ajuda, que pare aqui. Se Ele quiser parar, para. Se Ele não quiser, não para. E muitas vezes podia ser até bem feito que Ele virasse para você, se Ele virar para você e dizer, deixe de ser preguiçoso, rapaz, vai tomar uma Novalgina. Não é isso que nós tomamos quando estamos com dor de cabeça? Ele não já deu a solução? Então,
Então, se você está equacionado o problema da sua alma através de remédios, não deixe de tomá-los. Agora, finalmente, não caia no risco de deixar sua alma infrutífera, abafada, sem vida. Veja a sua vida como é que está, como é que você se comporta. Você está afadigado com os cuidados do mundo, fascinado pelas riquezas. Cuidado, essas duas coisas podem fazer com que a alma fique atrofiada. Aprenda como com Davi. Questione a sua alma. Do mesmo jeito que você chega no espelho e diz, essa olheira aqui está... Ou então, às vezes, você chega e diz, parece que eu estou ficando mais velho, está ficando branco aqui. Você não faz isso no espelho? A sua alma porta um espelho também. Olhe para a sua alma. Comece a criticar a sua alma. E quando for o caso, repreenda a sua alma. Confie em Deus. Eu ainda o louvarei. A Ele, o meu auxílio e redentor meu. Que Deus nos ajude.